E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Felipe Chagas e hoje a gente vai falar sobre aquele fatídico problema de chegar no final do mês e junto com o final do mês chega as contas da Azure, da Google, AWS e aquela surpresinha, né, daquele servidorzinho que você subiu na cloud e a conta chegou com uma voadora na porta. O tema de hoje é sobre redução de custo na nuvem, né? Como tratar, tem como melhorar, boas práticas, más práticas, tudo isso e muito mais. Ao meu lado, virtualmente aqui, está o Leonardo. E aí, Léo? Tudo bem, Chagas? Prazer estar com vocês aí. Também temos como convidado aí o Davi Viana. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês para bater um papo sobre cloud. E aqui também, virtualmente, do meu lado, está o Felipe. Opa, pessoal, beleza? Beleza, Felipe? Beleza, Léo? Beleza, Davi? Bora falar um pouco de nuvem aí e pincelar um pouquinho aí sobre finanças também dessa vez. Gutenberg falou, beleza, Felipe. Eu fiquei, tem mais uma pessoa aqui? Às vezes até eu me esqueço disso. Então, gente, quando a gente está aprovisionando recursos na nuvem, é muito fácil, né, criar as coisas. A gente tem ali, comparado com o que era antigamente, provisionar recursos, né, uma facilidade muito grande. E isso vem literalmente com um preço, né, um preço financeiro mesmo. Quais que vocês acham que é o principal ofensor, né, dessa questão assim? Qual é o principal problema que a maior parte das pessoas está negligenciando em relação a custo na nuvem? Bom, Chagas, eu acho que uma das coisas que pega bastante, até pegando um gancho nisso que você falou de facilidade de criar recursos, eu acredito que em ambientes on-premise você tem lados conflitantes, né? O time de desenvolvimento e o time de operações, muitas vezes, eles são lados conflitantes, um deles querendo sempre colocar novas soluções nos servidores, e o time de operações lutando para aquilo ali ficar cada vez mais estável. Quando você vai para a nuvem, esse time de desenvolvimento que normalmente é responsável por criar essas soluções e os recursos, vai colocando soluções novas, e quando essas soluções elas vão para a produção e começam a aumentar a quantidade de utilização, às vezes é muito mais fácil você escalar o seu recurso do que se preocupar com a sua aplicação se você realmente está utilizando da melhor forma. E muitas vezes pode até ser um trade-off de mercado, né, Davi? Por uma questão de custo-hora do programador, às vezes, né? Porque eu vejo muitas vezes muitos POs, muitos gerentes de projeto fazendo esse cálculo de que talvez otimizar um código custaria em horas mais do que o recurso que eu usaria para poder escalar, né, aquele recurso adicional. Então, muitas vezes essa tomada de decisão é feita até conscientemente. Eu concordo que existe negligência, mas eu também vejo muitas vezes essa decisão sendo tomada ou até delegada para o futuro, né? De tipo, temos demandas mais importantes agora, vamos escalar e depois a gente vê o que faz para poder otimizar esse código. Isso acontece muito também. Eu acho que um dos problemas é que a gente fala muito de DevOps, mas na prática a gente ainda trabalha com times de desenvolvimento e de operações muito segregados, né? Então, o que implica DevOps? Implica que no Squad eu vou ter pessoas com know-how suficiente para estar trabalhando bem com banco de dados, para estar trabalhando bem com provisionamento na nuvem, com construção de pipelines. Na maior parte das vezes a gente vê implantação de, digamos, cultura DevOps sem reforçar o lado do desenvolvimento, né? Ou seja, os desenvolvedores, o time ali do Squad não fica com profissionais que dariam conta de realizar esse tipo de estudo. Ainda temos assim o time clássico de operações centralizado, tradicionalmente falando. Não que, né, DevOps não quer dizer que a gente vai ter times centralizados, mas acho que isso aí é assunto até para uma outra conversa. E toda essa parte de provisionamento, boas práticas até de banco, né? Fica com DBA centralizado, fica com arquiteto de cloud centralizado, que está muito distante ali do que está acontecendo no desenvolvimento, né? Ou seja, não está trabalhando de fato de DevOps, e isso gera uma série de problemas. Eu acho que o custo elevado na nuvem é só um dos problemas, que essa falta
implantação de fato um DevOps, né, e de uma cultura de DevOps acaba causando. Sim, infelizmente isso eu vejo como um problema recorrente. Essas equipes centralizadas e acabam que usam um projeto template e que todos se aplicam da mesma forma. Então, a mesma infra provisionada ela vai funcionar para todos os outros sistemas e cada um tem a sua particularidade, né? E acaba que a infra age dessa forma, os desenvolvedores acabam aceitando ou não tem uma abertura para poder dimensionar melhor, talvez até acessos não são dados corretamente, e o desenvolvimento que talvez teria mais informações não consegue dimensionar melhor essa infra para poder ver que uma infra está ou subutilizada ou sendo utilizada no limite, e a gente tem muito desses problemas. Então, são muitos problemas processuais que a gente tem nas empresas. E eu acho também, aí, não sem querer fazer papo de velho, né, mas acho que tem uma questão da geração de desenvolvedores aí, que a gente só valoriza quando sente falta, né? Eu lembro muito da minha mãe, quando eu era criança e tomava um banho demorado, e ela falava, a água no mundo está acabando, só valoriza quando sente falta. E, querendo ou não, a parte de recursos, isso acaba sendo uma realidade também. Então, o desenvolvedor que estava ali lutando para poder ter uma alocação de memória em processadores mais limitados, em uma escassez de banco de dados, uma escassez até de taxa de transferência entre computadores, né? Não necessariamente na internet, inclusive, ele está acostumado a trabalhar com o pouco que tem. E aí, até a questão, até a evolução das próprias linguagens, né? Então, por exemplo, você pega um C da vida que você, de fato, você vai estar ali preocupando com a alocação de memória e trabalha com um desenvolvimento mais abstrato, em que isso fica transparente para o desenvolvedor, e isso é uma coisa boa, né? Não estou criticando, isso acelera o nosso desenvolvimento, principalmente de aplicações comerciais, mas, né, tem o outro lado que esse tipo de perfil de desenvolvedor acaba não se preocupando tanto com essas questões. Eu acredito que são criados, né, camadas de abstração, tanto em novas linguagens, como também a própria nuvem acaba abstraindo um pouco essa parte de operações, de cuidar de infraestrutura, e aí acaba que esconde um pouco esse trabalho, né, que deveria ser feito, um trabalho de entender a aplicação e entender como que aquilo foi feito, se dá para fazer de uma forma melhor. Ao invés de fazer isso, né, você escolhe simplesmente, não, preciso de colocar mais um servidor aqui. Com 2 cliques, hoje em dia, a nuvem te permite fazer isso. Eu estava refletindo aqui, ouvindo vocês, e eu estava pensando aqui numa hipótese que talvez, pelo menos na nuvem, né, no caso da nuvem, será que o fato da gente hoje não ter que se preocupar tanto assim com recursos, né, com linguagem de programação de baixo nível e o recurso alocado ele não é uma preocupação tão latente assim hoje, será que a gente ganhou um pouco em velocidade de desenvolvimento e em código um pouco mais legível, em código um pouco mais fácil de dar manutenção, porque a gente não tem que se preocupar com tanto baixo nível assim? Será que nessa curva, aliás, 2 hipóteses, né? Será que isso gerou um aumento de velocidade de desenvolvimento? E se sim, será que esse aumento de velocidade de desenvolvimento paga o aumento de custo que isso gera de alocação de recursos físicos? O que vocês acham? Eu, particularmente, não vejo isso como benéfico, esse desconhecimento que se vê de algum detalhamento de um framework, por exemplo, o que o framework pode entregar, o que ele não pode entregar, de fazer um desenvolvimento mais performático. O que acontece hoje é que, se não fizer isso, a gente tem uma solução mais simples, é simplesmente ir ali, subir uma instância de uma máquina, subir memória, processamento, que eu vou resolver. Então, como o Chagas comentou há um tempo atrás, isso talvez não era tão fácil de se conseguir isso quanto a gente consegue hoje. Então, talvez deixe o pessoal um pouco mais preguiçoso, negligente, as duas coisas. Justamente. Então, fica bem fácil, né? Se eu não conseguir resolver desse lado aqui, eu tenho um outro lado, minha infra, eu consigo facilmente melhorar isso.
Então, acho que isso que falta realmente. E não sei se pagaria. Você até perguntou, será que essa outra mudança pagaria? Eu acho que não. Eu acho que não, continua não legível em algumas experiências que eu tenho, talvez até por desconhecimento se faz um código mais complexo do que deveria, com isso se torna mais complexo, não performático, e não vejo que pagaria não, pelo menos nas experiências que eu tenho. Eu só queria ponderar aí que eu não acredito que abstração, linguagem de alto nível, elas são os vilões, não. Elas estão, inclusive, antes pelo contrário. Eu acho que elas, por si só, facilitam e aprendizado, uma série de coisas são extremamente importantes. O vilão aí é um desenvolvedor que não quer entrar nos pormenores, né, do que está ali por baixo do pano. Não tem problema nenhum a pessoa aprender superficialmente e depois aprofundar. O problema é continuar ali no superficial. Mas assim, só vamos elencar aqui. Então, a gente está falando de alguns dos motivos desses custos elevados, né? Então, eu citei aqui a questão da cultura de DevOps, que realmente não é uma cultura de DevOps. A gente está falando aqui de más práticas de desenvolvimento que acabam gastando mais recursos do que deveriam. O Léo citou aí que muitas vezes a parte de operação acaba seguindo templates, padrões para qualquer aplicação, então faz um provisionamento caixinha e segue isso para qualquer coisa. Vocês enxergam mais alguma outra grande causa desses custos elevados? Eu entendo, Chagas, assim, aí a minha experiência empírica mesmo, do que eu vejo próximo de mim, do que eu já passei, mas a minha impressão é que o grande ofensor aí desse custo alto são os desperdícios de erro, de desenho mesmo, de solução na nuvem e de algumas configurações feitas de forma ruim, né? Configurações talvez desleixadas, mas talvez falta de conhecimento de quem desenhou. Coisas tipo um auto-scale mal configurado, coisas tipo uma máquina que não precisava ser tão grande quanto foi alocada, coisas como o uso de um armazenamento que você precisava, sei lá, de 50 GB e a pessoa que configurou alocou lá 1 tera para, tipo assim, já deixa aqui esse 1 tera para quando precisar. Negligenciar transações de tráfego de dados, né? Achar que tráfego de dados é uma coisa que não vai custar nada. Eu acho que esse tipo de coisa talvez é até mais ofensor aí para custo do que essas decisões até conscientemente tomadas de vamos alocar a infra porque o meu código está ruim. Isso acontece, isso é ruim, mas eu vejo essas configurações mal feitas até mais ofensoras ainda do que esse primeiro motivo. O que vocês acham? Então, concordo. Por exemplo, às vezes você está provisionando uma máquina no Kubernetes e totalmente fazendo um dimensionamento errado e às vezes nem tem um estudo para isso, né? Um estudo de volumetria do sistema, de quantos usuários simultâneos vão estar ali, joga a CPU em memória lá em cima, porque produção não pode parar. Então, concordo 100%. E, às vezes, é um desenho de arquitetura também muito mal feito, sabe? Acho que os arquitetos também têm bastante culpa nisso, porque seguir os padrões que existem, até propostos pelas nuvens, elas vão querer que vocês usem todos os recursos que existem, sabe? A gente até citou em alguns episódios para trás essa super complicação intencional que existe. Então, eu vou colocar uma fila aqui, depois eu vou botar um WAF, e aí vai ter um CDN, que depois vai chamar isso aqui, e tem 3S3, e assim, aí faz uma complicação arquitetural que às vezes ali era um monolito mesmo que era o mais adequado, mais barato e mais funcional, né? Eu concordo plenamente com isso que vocês estão colocando, e acho que uma coisa que eu acrescentaria é conhecer o portfólio de serviços que a nuvem que estiver utilizando no caso específico, né, ela oferece. Acho que uma das grandes vantagens de nuvem é você pagar somente por aquilo que você utiliza. E aí tem nuvens que oferecem recursos como instâncias spot de servidores, que podem trazer um ganho, uma redução, né, de custos, e que muitas vezes as pessoas elas desconhecem esse portfólio de serviço e faz com que não tenha uma gestão otimizada dos custos. Acho que assim, então a gente elencou aqui as causas, né, que podem gerar essa cultura de custo elevado,